Oi, seja muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar se está gostando da história. Capítulo 4. Era uma noite boa para caçar uma bruxa. Sua matilha tinha acabado de capturar os lobos traidores que estavam abrigando seu último alvo. E Kieran Gallagher estava mais do que pronto para acabar com outra praga maligna que espalhava corrupção pelo mundo antes de voltar para casa com seus lobos. Era difícil para Kieran pensar em sua vida antes de prometer erradicar as bruxas das trevas que viviam entre eles. Elas eram cruéis e deveriam ter sido eliminadas do planeta muito antes de ele começar sua missão de extinguir sua espécie. Se tivessem sido, ele só poderia presumir que sua vida teria sido muito diferente do que era agora. Ele provavelmente estaria acasalado e com filhotes dominando sua casa. Ele poderia até ter sido feliz, em vez de ser a casca de um lobo, com apenas o combustível de sua raiva ardente, ódio e culpa devastadora para mantê-lo vivo. Durante sua missão de séculos, ele conseguiu reunir uma das maiores matilhas da América, a matilha Venwood. Ele recrutou aqueles que enfrentaram algo infelizmente semelhante à dor do próprio Kieran, coletando animais perdidos ao longo do caminho para sua longa vingança. Lobos que se perderam por causa de bruxas, demônios, vampiros e afins, encontrarão-se em Venwood. Sua matilha não era a mais estável, mas era uma das mais fortes, e isso era uma honra entre os lobos, especialmente em seu ramo de trabalho. Ele passou as últimas centenas de anos matando bruxas de todas as formas possíveis. Ele normalmente se concentrava apenas nas bruxas das trevas, mas muitas vezes chegavam aos seus ouvidos rumores de que uma bruxa da luz estava prestes a entrar em um ofício das trevas. Ele sempre as impedia antes que atingissem todo o seu potencial perverso. De qualquer forma, ele nunca se importou de verdade com o tipo de bruxa que matava. O melhor tipo de bruxa era aquela morta, simples assim. A única desvantagem de proteger os outros de se tornarem como ele era que quanto mais ele matava, mais escura se tornava a mancha em sua alma, até que ele começou a não sentir quase nada. Até mesmo seu lobo estava quase adormecido dentro dele, sua presença diminuindo mais e mais a cada ano. Ele sabia o que isso significava. Kieran estava morrendo lentamente, mas não conseguia mudar de rumo agora. Ele não saberia como redirecionar sua vida mesmo se tentasse, e nada em séculos importava para ele além da vingança. Ele estava em um pé de guerra tão grande, aniquilando seus inimigos na América do Norte, que estava ocupado demais para reivindicar o título de chefe alfa em sua região. Ele não queria responsabilidades adicionais quando estava muito empenhado em matar a escória da terra. Foi isso que o levou a matilha Rainstorm esta noite, apesar de a lua cheia estar dominando seus lobos. A maioria dos lobos não iria querer nada além de lutar ou foder na lua cheia, movidos por seus instintos mais primitivos, mas Kieran era forte o suficiente para resistir à atração, enquanto seu lobo ficava quieto, especialmente quando tinha uma bruxa para caçar. Ele trouxe consigo lobos que considerava confiáveis e que tinham o controle de suas respectivas criaturas enquanto invadiam as terras de outra matilha. Ele lidaria com a traição de Rainstorm à aliança deles mais tarde, assim que capturasse a bruxa. O grupo de lobos que ele trouxe com ele já estava vasculhando a área circundante, bloqueando as rotas de saída, encurralando os membros da matilha Rainstorm e seguindo para a casa principal. Um de seus lobos bateu com força em um metamorfo urso capturado, murmurando algumas palavras provocativas que Kieran podia ouvir atrás do volante, sorrindo enquanto coordenava seus próximos movimentos. Ninguém esperava um ataque na lua cheia, e seu plano tinha sido perfeito, assumindo o controle de uma matilha sem sequer um arranhão em seus próprios lobos. Olhando através do para-brisa de seu SUV, Kieran saiu do carro e chamou seu beta. O idiota se virou para ele, sorrindo levemente antes de caminhar em sua direção. Tyler Ward era seu melhor amigo e um pé no saco. Algumas centenas de anos mais novo que Kieran, Tyler tinha uma disposição que Kieran sabia que há muito tempo tinha perdido em si mesmo. Além de sua vingança, Kieran tinha uma existência sombria. Se ele se importasse, poderia até admitir que estava solitário. Não que homens como ele merecessem ser felizes. Suas mãos estavam manchadas com tanto sangue que às vezes ele jurava que tudo o que conseguia ver era vermelho.
Qual é a situação da nossa bruxa? Tyler balançou a cabeça. Os lobos que capturamos não estão dizendo nada. Eles são extremamente leais. Ambos os homens eram de altura semelhante, seus ombros roçavam enquanto olhavam para os metamorfos capturados. Kiera ergueu as sobrancelhas. Parece que eles acham que uma bruxa das trevas merece ser protegida de mim. Talvez um pouco de tortura resolva. As palavras tinham um gosto horrível, mas eram necessárias. Como regra geral, sua alcateia não torturava outros lobos, a menos que não houvesse outra maneira de contornar a situação. Mas uma matilha abrigando uma bruxa das trevas? Era motivo para qualquer tortura que Tyler pudesse inventar. É isso mesmo, Alpha. A única coisa que o Alpha Taylor disse é que ela é uma bruxa da luz. Não praticante. Se fosse esse o caso, eles não teriam sentido a necessidade de escondê-la. Tyler encolheu os ombros. Eles teriam se tivessem medo de que você desistisse da aliança com eles. A matilha deles não é muito conhecida por sua habilidade. Talvez eles tenham pensado em escondê-la e ainda usar nosso nome para proteção. Possivelmente, mas não importava agora, já que Kiera recebeu a notícia de que a bruxa escondida estava realizando rituais sombrios nas terras da Rainstormen. Agora era seu trabalho tirá-la de lá e resolver a bagunça que essa matilha tinha criado. Dando tapinhas nas costas de seu amigo, Kiera se virou, deixando Tyler lidar com o questionamento da maneira que achasse adequado. A matilha Rainstormen estava escondendo conscientemente uma bruxa de seu próprio destino. E a menos que pudesse ser provado que eles estavam sob a coerção de magia negra, então eles estavam violando a aliança, e Kiera estava dentro de seus direitos de declarar guerra. Ele sentiu uma pontada de desconforto, pela primeira vez em anos questionando seu próprio julgamento. Uma bruxa não o enfeitiçou uma vez para acreditar em qualquer coisa que seus lábios imundos tivessem vomitado? Era possível que outra bruxa estivesse fazendo o mesmo com essa matilha. Talvez ele devesse repensar em machucar essas pessoas até ter seu alvo em suas garras. Você é o vilão porque precisa ser tão maligno quanto eles para proteger os outros da desgraça dessas criaturas. O pensamento foi suficiente para afastá-lo das desculpas que ele estava disposto a oferecer para a matilha Rainstormen. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo antes que ele limpasse o sangue inexistente das palmas das mãos e da calça jeans. Um grito rasgou o ar, fraco, mas seus ouvidos se contraíram mesmo assim. Sua fera se agitou com aquele grito, esticando-se pela primeira vez em muito tempo, fazendo com que a pele de Kiera coçasse enquanto ele era impulsionado pela vontade de se transformar. Kiera fez uma pausa, prendendo a respiração. Ele não sentia essa inclinação há pelo menos uma década. Tyler se aproximou pelo sul. Você ouviu? Kiera. Aquela voz. A familiaridade ressoou através dele enquanto o grito aterrorizado de uma mulher ecoava pelas árvores. Seu lobo uivou, despertando com aquele som, e o uivo de resposta do próprio Kiera saiu de sua garganta, com a cabeça erguida para o céu. Vários outros uivos ecoaram depois, compelidos por seu chamado faminto. Seu instinto de lobo, há muito tempo adormecido, reverberou em sua mente. Encontre-a, exigiu. Proteja-a. Sem pensar mais, ele estava correndo pela floresta, com os músculos se contraindo enquanto saltava sobre pedras, troncos caídos, o que quer que estivesse em seu caminho. Ele quase derrubou uma árvore, batendo nela com força na pressa de chegar àquela voz. A urgência no chamado ecoou através dele. Ele tinha que alcançá-la antes que algo terrível acontecesse. Ele nem tinha certeza de quem era ela, apenas que tudo dentro dele o compelia a ir mais rápido, a ser mais rápido. O tempo era essencial, mas ele não sabia ao certo o motivo. Depois do que pareceu uma eternidade, Kiera tropeçou em um de seus lobos, Joe, montado em uma mulher inconsciente, segurando o rosto dela na terra com uma mão e a outra apalpando a si mesmo através da calça. O suéter dela parecia estar rasgado e ela estava coberta de sujeira, deixando evidentes os sinais de sua luta. A respiração de Kiera ficou presa na garganta diante do corpo imóvel dela, e um instinto visceral o impulsionou a avançar. Seu lobo uivou de novo, o barulho ressoando na cabeça de Kiera.
Kieran rosnou baixo em sua garganta. O barulho surpreendeu Joe, que rapidamente baixou as mãos, com os olhos arregalados. O cheiro do medo de Joe permeou os sentidos de Kieran, o que não é incomum para alguém como ele sentir quando está perto de lobos mais fracos. Joe mancou para trás, caindo de bunda, seus olhos mudando para um azul brilhante quando seu lobo veio à frente, sem dúvida sentindo que tinha acabado de se tornar a presa de Kieran. Kieran teria ignorado a apreensão do lobo, mas foram os outros cheiros que realmente o irritaram e fizeram com que seu lobo recém-acordado se aproximasse dele para assumir o controle, mordendo e rosnando de raiva. Ele podia sentir o cheiro doce do sangue dela, embora não tenha visto nenhum líquido derramando no chão da floresta. Seu medo se destacava acima de tudo, misturado com o aroma inebriante de lavanda e baunilha e o aroma terroso de uma bruxa. De repente, ele se sentiu estranhamente excitado, protetor e pronto para matar seu próprio membro da matilha por tocá-la. Por machucar uma bruxa? Kieran balançou a cabeça para limpar seus pensamentos conflitantes, mas a insistência de seu lobo ficou mais forte até abafar sua inclinação de matá-la. Proteja-a, proteja o que é nosso. A bruxa. Sua bruxa. O pensamento por si só o provocou ainda mais na loucura, a necessidade de matar e mutilar fazendo com que seu corpo aumentasse, com a vontade de se transformar quase o dominando. Ele se esforçou para controlar seu lobo, determinado a se recompor, mas era impossível. A luta dentro dele terminou quando Joe se mexeu, e os olhos de Kieran se fixaram no metamorfo enquanto ele permitia que seu lobo ficasse na frente, não para se transformar, mas para guiar seus próximos passos. Um rosnado saiu de sua garganta. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo enquanto ele caminhava lentamente em direção ao desgraçado que a estava segurando. Ela era a dele. Seu prêmio, sua bruxa, ele podia fazer o que quisesse. E as coisas que ele queria fazer com ela. Ele quase gemeu com o pensamento, seus pulmões absorvendo mais do cheiro dela, sentindo-se ao mesmo tempo calmo e mortífero. Joe pensou em machucar o que não era dele? A visão de Kieran foi tomada por uma fúria cega, com seu lobo implorando para ser totalmente libertado para que pudesse arrancar a carne do corpo de Joe. Nosso! Seu lobo repetiu como um mantra. Sua fera tinha mesmo acordado por causa da bruxa? Nosso! Sua vítima? Sua bruxa? Kieran não estava nem aí no momento, eliminando o espaço entre ele e sua presa. Ele levantou seu colega de matilha sem esforço, jogando seu subordinado no chão com uma de suas mãos enormes, sem dar a Joe tempo de se mexer enquanto o chutava repetidas vezes, adorando o estalar dos ossos sob sua bota. Joe gritou de angústia, num tom alto e estridente. Que som agradável! Ele foi tomado por um tipo de escuridão, com mais sangue perfumando o ar. Sua mente estava consumida por um único pensamento. Proteja-a custe o que custar. Nos vemos no próximo capítulo. Que Jesus abençoe vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e o like. Bye bye.